E numa entrevista que Bolsonaro me concedeu, ele se disse esperançoso. Segundo Bolsonaro, Pedro Vaca garantiu a ele que fará um relatório sincero do que está presenciando no Brasil. A gente soltou essa matéria no vídeo hoje mais cedo e um dos comentários foi: mas esse tipo de relatório não leva a nada. Pra que isso? É perda de tempo. É perda de tempo? Não é perda de tempo, porque ele tem uma repercussão muito grande no cenário internacional. De que forma esse relatório, caso ele seja contundente contra Moraes, pode afetar o ministro? Um relatório que impute a Moraes supostas arbitrariedades, ele tem o poder de ser usado por Bolsonaro no âmbito internacional para conseguir, por exemplo, mais apoio de Donald Trump contra o governo Lula e o judiciário brasileiro. Lembrando que Alexandre de Moraes já tem 2 desafetos no governo Trump, 2 desafetos poderosíssimos, que são Elon Musk, empresário, e o Jason Miller, que é um dos principais estrategistas políticos de Donald Trump, que Moraes mandou deter no aeroporto quando estava no Brasil. Ou seja, esse relatório, pontuando supostas arbitrariedades de Moraes, dá força para que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que já não é simpático ao governo Lula, tome providências ainda mais duras. Lembrando que Trump chegou a dizer que vai taxar o aço e Lula falou: mas se taxar o aço nosso, a gente também vai aumentar as taxações aos Estados Unidos. Ou seja, o clima entre Trump e Lula está escalonando. Então esse relatório da OEA pode ser o combustível que faltava para Trump adotar medidas ainda mais rígidas contra Lula. Agora, o tom desse relatório é que a gente não sabe qual vai ser. Mas Pedro Vaca garante que vai fazer um relatório robusto, com muitas informações. Fiel, né? Ele disse a Bolsonaro que vai fazer um relatório sincero e está gastando sola de sapato. Conversou com deputados e senadores da oposição, conversou com deputados e senadores do governo. E outro ponto importante também, que indica que esse relatório da OEA vai ser contundente, é que o maior financiador da OEA é os Estados Unidos, é o governo dos Estados Unidos. Eles vão investir $50 milhões este ano para manter as atividades da OEA. Representa metade do que os outros 33 países investem, né? Ou seja, é um valor muito importante. E a OEA não quer, obviamente, ter a verba cortada, assim como Trump cortou de várias outras ONGs e programas sociais. Você pode imaginar o sorriso no rosto de Elon Musk depois de ter tido essa treta com Alexandre de Moraes, ter tido o X suspenso no Brasil? João, tem informação, pois não, João? Informação importante. Pitoli, o relatório que a Organização dos Estados Americanos prepara sobre Alexandre de Moraes pode levar a uma ofensiva nunca vista dos Estados Unidos contra o governo Lula. Caso o documento produzido pela OEA aponte a existência de arbitrariedades em decisões do ministro do STF, Donald Trump endurecerá ainda mais o já estremecido diálogo com o Brasil e deverá lançar mãos de novas medidas que prejudiquem a economia brasileira, além da já anunciada taxação do aço. Ao menos 2 auxiliares próximos de Donald Trump sustentam haver uma ditadura no Brasil que seria orquestrada por Alexandre de Moraes e pelo Palácio do Planalto, com o objetivo de perseguir opositores de direita, como Bolsonaro, e censurar redes sociais. Um desses conselheiros é Elon Musk. O bilionário despacha com Trump na Casa Branca e agora manifesta abertamente apoio ao impeachment de Lula. O outro é Jason Miller, principal estrategista da campanha eleitoral que levou Trump de volta ao poder. Por ordem de Moraes, Miller chegou a ser detido no aeroporto de Brasília em 2021 para prestar depoimento no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos que ocorrem no Supremo Tribunal Federal. Aliado de Bolsonaro, Donald Trump não esconde o desejo de elevar um tom contra o presidente Lula. Um relatório contundente da OEA, o Fórum de Debate dos Países do Ocidente, daria o lastro de que o presidente dos Estados Unidos precisa para justificar o porquê das restrições ao Brasil. Essas informações são de Paulo Capelli, do portal Metrópolis. Quem tem medo. Quem tem medo. Pois é. Olavo, um tiro no pé a decisão de Lula de convidar a OEA para vir ao Brasil. Teve um descompasso aí entre aquela manifestação, aquela reunião que deveria haver nos Estados Unidos, suspensa naquele momento, né, para que fossem ouvidos ali os representantes do parlamento brasileiro, jornalistas, advogados, enfim. Não vamos ouvir vocês agora, nós vamos para o Brasil. Aí Lula convida a turma e vieram na hora errada, Olavo. Isso deu errado, a gente tem que falar a real.
O Lula estava contando com ovo, não era pelo jeito, deve ser de ema, só que saiu de uma galinha. Arrombou geral. Acabou, arrombou geral. Né? O ovo de ema saindo da galinha já dá para ter uma ideia do tamanho do estrago. Por quê? Porque era para vir numa outra situação. Provavelmente com Biden reeleito, com Biden no poder. Só que não, deu tudo errado. E quando o Capelli vem e já traz um indicativo do que vem no relatório, vale lembrar que existe uma expectativa gigantesca sobre a publicação do relatório e já não é mais só nossa pelo jeito. Trump está aguardando a publicação do relatório. E aí ele vai lembrar de Jason Miller, seu maior aliado, amigo de todas as horas, de Trump, que foi barrado por Moraes no Brasil, Musk, que a gente já sabe que viveu, e Marco Rubio, que odeia a ditadura. A situação está ficando interessante, Olavo. Vai lembrar também do desejo do Lula de tirar o dólar como moeda oficial de negociação internacional. Navio do Irã aqui. Navio do Irã. Acho que o Walter comentou da possibilidade do Irã aqui no Brasil. Vai ter agora a reunião dos BRICS, a turma deve vir aí. Os BRICS falando em retalhar os Estados Unidos, acreditando que a China e a Índia permaneceriam dando esse suporte. Pittoli, você tem uma frase maravilhosa, né, que desceu do lado errado do muro. Né? Desde o primeiro momento. Desde o primeiro, apoiando a Câmara na eleição. Começa tudo errado. Agora, Lula... Quando um criminoso é preso, o criminoso é preso quando ele age com excesso de confiança. Lula agiu com excesso de confiança, achou que ia encontrar aqui um clima perfeito. Só que ele mesmo destrói o clima para o resultado. E é inimaginável que o representante da ONU não... desculpe, a Organização dos Estados Americanos. É inimaginável que ele não consiga entender que há uma armação gigante de um golpe que nunca houve, de um golpe que não tinha arma, de um golpe, entre aspas, que não tinha liderança, de um golpe que não tinha nada, mas tinha o contexto para solidificar ou tentar solidificar um governo de esquerda no poder. E mais, Lula não aprende. Eu ouvi uma frase ontem maravilhosa, amigo ouvinte, vou dividir aqui. Seria melhor Lula, diante de uma ameaça de taxação em relação ao Brasil, enfrentar, se calar? Não, a melhor alternativa seria negociar. Só que Lula é incapaz de negociar. Incapaz, porque tem uma pressão de um PT. E quer jogar para a galera também, não lá? É o que tem feito, né? O discursinho da substância, né? O que tem feito uma cobrança extrema da esquerda não vai dar certo. Tiozinho lá, o canhotinha de ouro, que veste Nike, usa iPhone, aplaude Lula. A vida do cara ganha 30 pau por mês, professor da universidade não sei do que. Esses caras aplaudem e Lula vibra com o aplauso dessa turminha que o céu, aquela redomazinha, naquela bolhazinha que vive o Lula. Aí ele fica agora desafiando o Trump, é um absurdo. Mas, Walter, com relação ao relatório, a expectativa não é só mais nossa não, hein, Walter? Eu acho, Pittoli, que o relatório a gente tem uma boa expectativa com relação a ele, mas é até desimportante nesse contexto. O J.D. Vance, vice-presidente, fez um discurso histórico essa semana num fórum de segurança de Munique. Provocou choro e ranger de dentes no globalismo e na velha imprensa. Até o Olaf Scholz disse que ele estava se metendo na democracia. Não se meta na nossa democracia. Talvez seja o conceito de democracia da China, da Coreia do Norte. Enfim, o J.D. Vance fez um discurso histórico e que mostrou que... O que ele disse? Ele disse o seguinte, olha, tem o problema da Rússia e da Ucrânia, nós vamos resolver. Talvez esse seja, no aspecto da política internacional, o objetivo 1 dos Estados Unidos. Ele sequer referiu o problema que o Marco Rubio está lá, de Israel-Palestina ou Israel-Hamas, faixa de Gaza. Porque isso eles também vão resolver. Agora, para o Ocidente, nós estamos falando, diz ele, em segurança. Segurança em relação a quê? Se o principal inimigo hoje do Ocidente está dentro dos nossos países, ele perguntou. Esse é o principal problema. Então nós vamos estar nos armando para um inimigo externo imaginário quando o problema está dentro.
das nossas democracias sendo corroídas, dos nossos valores sendo corroídos em cima de narrativas, em cima exatamente dessa tomada ideológica dos estados ocidentais, que foi o que aconteceu. O discurso dele é histórico e foi muito atacado. E, para mim, mostra o seguinte: o Brasil está na alça de mira. Isso tudo que aconteceu aqui, que vem acontecendo, e vejam só, a crítica não está restrita só ao nosso lado ou só à direita. Teve um cara muito corajoso, assim como eu elogiei o ministro da Defesa agora antes, o Múcio, por falar a verdade, que é auto-evidente, de que as pessoas que estavam lá na Praça dos Três Poderes não eram terroristas nem golpistas, eram, no máximo, vândalos, induzidos, inclusive, em erro naquele processo todo, que tem uma série de razões. Da mesma forma, o Glenn Greenwald, que era até ontem um jornalista exemplo para a esquerda. E o Glenn Greenwald, numa das suas falas no ano passado, vamos rememorar isso, disse o seguinte: olha, eu nunca me senti com tanto medo de falar uma coisa quanto eu vou falar agora, denunciando o Alexandre de Moraes. Depois, é fato, como disse o Pitoli, cadê o 6 GB? Sumiu. Walter, então eu tenho uma informação para um parêntese aí. Foi ameaçado. Foi ameaçado e vou dizer mais. Ameaçaram os filhos do Glenn. Claro, eu tenho certeza disso. Ok? Isso é fato. Mas ele denunciou, foi o cara da esquerda que denunciou. Então é o seguinte, todo mundo sabe o que está acontecendo no Brasil. O rei está nu. A partir de agora, o pássaro vem voando. O pássaro já está programado para cá. Então o relatório, e foi aquilo que eu falei, acho que na minha primeira intervenção aqui, acho que a eleição do Trump é a divina providência em relação a tudo isso que estava acontecendo. Se o Vaca tem as suas inclinações e isso tudo estava programado para ele produzir um relatório tendencioso e omisso em relação aos abusos, aos desvios, ao abuso de direito, ao abuso de poder e tudo mais, agora ele sabe que ele está sob vigilância. E como disse o Olavo, o Marco Rubio e todo mundo, então isso vai chegar aqui no Brasil. É questão de dias, porque os Estados Unidos estão resolvendo os problemas que na agenda dos Estados Unidos são prioritários. Agora o Brasil sempre foi um aliado preferencial dos Estados Unidos. Está na zona de hegemonia, de influência dos Estados Unidos. É a maior democracia, digamos assim, ainda ao sul do Equador. Então, os Estados Unidos vai se preocupar, tenham a certeza disso, com o Brasil, e as coisas que já aconteceram aqui no Brasil vão ter repercussões, inclusive o confisco do Starlink e do X. Vocês não imaginem que isso vai passar batido, não.